Olá galera, estamos de volta aí com razão e proporção, certo? A palavra razão vem do latim, né? Significa divisão, certo? A razão representa-se por uma fração A sobre B, né? Daí são dois números, certo? Que serão representados aí por essas letras. Então a definição: dado dois números A e B com B diferente de zero, a razão entre A e B representa-se por dessas duas formas aqui, certo? E lê-se razão de A para B. Pode ser representado dessas duas maneiras. E os termos, né, da razão, a gente vai ter o antecedente, certo? O de cima. E o de baixo, consequente. Então, um exemplo aí. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Então, se eu tenho 40 homens e 30 mulheres, quero fazer a razão entre o número de homens e o número de mulheres, certo? Então, vai ficar dessa forma, certo? 40 para 30. Observem que a ordem aqui é muito importante para definir a razão, certo? Porque o antecedente ele sempre vai ser o que for dito primeiro, certo? Então, quando fala razão entre o número de homens, então o antecedente tem que ser o número de homens e o consequente, o que vem é depois, no caso aí o número de mulheres. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? Então agora, né, vai ser 30 para 40, certo? Então, o número de mulheres veio, né, na ordem, na pergunta veio primeiro, então ele é o antecedente. Certo? Numa razão é muito importante verificar a ordem pela qual estão referidas as duas grandezas. Grandezas diretamente proporcionais aí, certo? O senhor Ramalho faz criação de galinhas, observe a tabela. Então aqui a gente tem o número de galinhas e quanto ele gasta com alimentação, certo? Então, ou seja, aqui 24 galinhas, ele gasta 24, né, com alimentação. Aqui é no caso a unidade, né, a unidade monetária, certo? 36 galinhas, 36 de alimentação, 48 galinhas, 48 de alimentação, 60 galinhas, 60 de alimentação. Então, perceba que em qualquer caso, né, se eu dividir o número de galinhas pelo número de alimentação, eu vou ter sempre um mesmo valor, certo? Como resultado dessa razão. Então, ou seja, a relação do número de galinhas por gastos, né, com a alimentação é igual em todos os quocientes, certo? Então, dizemos então que o número de galinhas e o gasto, né, com a alimentação são diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante o quociente entre os valores correspondentes de ambas as grandezas. A esse quociente chamamos constante de proporcionalidade. Definição: uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então vamos definir uma proporção, certo? Eu defini uma razão e agora vamos fazer a definição de proporção. Então a proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, estou igualando aí uma razão à outra, certo? Então vamos ler: A está para B assim como C está para D. Onde A, B, C e D são os termos da proporção. A e D são chamados de os extremos e B e C são os meios. Certo? Então vamos lá. Ó. A e D são os extremos da proporção. Certo? O B e o C são os meios da proporção. Então fica dessa forma, certo? A e o D são os extremos e o B e o C os meios. Aí tem uma relaçãozinha, né, com relação a essa proporção, certo? É que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Foi daí que veio aquela
frase meio pelos extremos, né? Lá na ó, A para B igual a C para D. Então, a relação é essa, certo? Produto dos meios aqui, ó. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Exemplos aí. Pronto. 4 sobre 7 igual a 12 sobre 21. Então, isso daqui é uma proporção, certo, pessoal? Por quê? Porque o produto dos meios está igual ao produto dos extremos. Ó. 4 vezes 21, né? 4 vezes 21 dá 84, certo? E 7 vezes 12, né, que são os meios, também dá 84. Então isso aqui é uma proporção, certo? Já que o resultado deu certinho, certo? Então é proporção. E já nesse nosso exemplo aqui, isso aqui não é uma proporção, certo? Na verdade isso aqui está errado, porque se eu tenho o produto dos meios igual ao produto dos extremos, 3 vezes 40 teria que ser igual a 8 vezes 12. Mas na verdade não é, certo? Ó, 3 vezes 40 é 120. Já 8 vezes 12 é 96. Então dá diferente. Então nesse caso não é uma proporção. Vamos lá. Para descobrir no caso o valor do termo ali na interrogação para que seja uma proporção, isso daí. Como a gente sabe, né? O produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos, então, ou seja, 2 vezes a interrogação tem que ser igual a 3 vezes 6, certo? Então, aqui, né? 2 vezes a interrogação tem que ser igual a 3 vezes 6. Só que aí 3 vezes 6 vai dar 18, então 2 vezes a interrogação, né, tem que ser igual a 18. Então, o que é que a gente faz? Divide por 2, né? 18 dividido por 2 dá 9. Então, ou seja, a interrogação aqui teria que ser 9 para que seja uma proporção. Mesma coisa nesse daqui. 5 vezes 20 tem que ser igual a interrogação vezes 25. Então, ou seja, 5 vezes 20 é 100. E aí a gente divide, passo 25 dividindo, né, o 100, ou seja, divide tudo aí por 25. Fica interrogação igual a 100 dividido por 25. Então, daria 4. A interrogação nesse caso teria que ser 4 para que seja uma proporção aqui. A idade do Rui está para a da avó, assim como 2 está para 9. O Rui tem 12 anos. Que idade tem a avó? Então é o seguinte. 2 está para 9, assim como a idade do Rui está para a idade da avó. Então a idade da avó aqui está representada como uma interrogação. Aí a gente faz a mesma coisa, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então 2 vezes a interrogação tem que ser igual a 9 vezes 12. E aí 9 vezes 12 é 108. Passo o 2 dividindo. 108 dividido por 2, 54. Então a idade da avó dele seria 54 nesse caso. Escalas. Eu vou colocar aqui essa observação aqui das escalas, que é o seguinte. Chamamos a escala de um desenho a razão entre as dimensões da figura e as dimensões reais, certo? A escala, na verdade, ela é uma razão. Então, esse tópico é mais para chamar atenção porque é muito usado esse exemplo de escalas em questões, certo? Então, é o seguinte. A escala é a relação entre as distâncias representadas no mapa e as correspondentes distâncias reais. Como sabes, para representar a superfície da Terra no seu todo ou em parte numa folha de papel, temos de reduzir a realidade. Por exemplo, se quisesse representar Portugal continental numa folha de papel A4, tem de reduzir a dimensão do país cerca de 1,9 milhões de vezes. Exemplo, o mapa do Brasil está em 2 escalas diferentes aqui. Então, ou seja, o mesmo desenho, só que em proporções menores, né? Então, houve uma redução aqui de tamanho usando uma determinada escala, certo? E aí, no caso, a escala ela é representada dessa forma, certo? Por uma razão. Ou seja,
Aqui no nosso exemplo, a gente tem uma escala ali de exemplificação, 1/160, 1/160. Significa o quê? Que 1 centímetro no desenho, na realidade, representaria 160 centímetros, certo? Então, na verdade é isso. 1 centímetro no desenho representa 160 centímetros na realidade, certo? A escala é uma razão entre as medidas de um desenho e as que lhes correspondem na realidade. Por exemplo, aqui também é uma redução, né? Qual foi a redução que houve? Ó? A base menor do barco azul sobre a base menor do barco vermelho. A base menor do barco azul tem 2 unidades, certo? Aqui, ó, 2 quadradinhos. A do barco vermelho tem 4. Então, a escala é o que? 2/4. A base maior do barco azul tem 4 unidades aqui, né? 4 quadradinhos aqui a distância. E no barco vermelho tem 8. Então, 4/8. A altura do barco azul e a altura do barco vermelho, 3/6, certo? Aqui, ó, a altura, 3 quadradinhos, barco vermelho, 6, certo? Então, aqui o barco vermelho é uma ampliação do barco azul, pois as dimensões do barco vermelho são 2 vezes maiores que as dimensões do barco azul, ou seja, os lados correspondentes foram reduzidos à metade na mesma proporção, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Vamos fazer algumas questões lá no formulário.